Boa tarde, bem-vindos ao canal Destinos em Família. No vídeo de hoje nós vamos apresentar para vocês o roteiro Cunha-Paraty. Nós fizemos um roteiro bem bacana, vale a pena colocar aí e se programar para fazer, Sim. né? Cunha é uma cidade pequena, fica a 230 quilômetros do estado de São Paulo. Para chegar até lá você pega a Dutra, né, a BR-116, e sai no quilômetro 65. Aí tem a BR-171 e você vai em direção Guaratinguetá e Paraty. E daí você chega na cidade de Cunha. Bom, nós fizemos esse roteiro lá para janeiro, finalzinho de janeiro, para nós fazermos ele um pouquinho antes do carnaval. Foi mais ou menos dia 10 de fevereiro que nós fomos para lá. E a princípio nós tínhamos duas opções aqui do Vale do Paraíba, ou é ir pelo litoral norte, que passa ali por Ubatuba e pega a rodovia até Paraty, ou então aqui por dentro do Vale do Paraíba, que é passando por Cunha. E de cara a gente já decidiu, né? Que seria Cunha, por ter oportunidade de pegar uma estrada que é a Via Dutra, que é uma estrada muito boa, e também conhecer uma cidade que a gente também nunca tinha conhecido, então a gente incluiu no nosso roteiro. E valeu muito a pena. Cunha é uma cidade muito gostosa, ali o percurso também, todo o trajeto para chegar até ela, valeu super a pena. Cunha faz parte do roteiro da Estrada Real, que liga as cidades de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Então passa por Cunha. Foi criada pelos portugueses, que há um tempo atrás eles escoavam ouro, diamante para essa estrada, e ia de Ouro Preto em Minas Gerais até Paraty, no Rio de Janeiro. Bom, então, para a gente se localizar um pouco melhor, Cunha, ela faz parte do Altos do Vale do Paraíba. Então, é uma cidade alta, de serra, e em torno dela ela é rodeada por parques de reserva ambiental, como o Parque da Serra do Mar, a Serra da Bocaina. Então, é uma região muito cercada por trilhas, trilhas ecológicas, cachoeiras, todo o ecoturismo ali na região, né? Sim. Bom, e o que fazer em Cunha, né? Além de todas essas atrações mais de paisagem, de natureza. Cunha tem a maior polo de cerâmica artística da América do Sul. Não um dos mais importantes, né? Então, tudo lá é muito rico em cerâmica, nessa arte artesanal, e eles têm muitas lojas, ateliês, que você pode tanto ver produzindo e também comprar já a cerâmica para levar aí para sua casa. São peças lindas. Também, a Cunha é uma das maiores produtoras de pinhão do Brasil. Então, em abril, também tem o Festival do Pinhão na Praça da Matriz. E uma curiosidade muito bacana que as crianças ficaram loucas, o Lucas principalmente, que ele ama Fusca. Cunha é conhecida nacionalmente como a cidade do Fusca. E a cada metro que a gente andava, a gente conseguia ver Fusca, às vezes enfileirado um atrás do outro. Sem dúvida é a cidade nacional do Fusca. Sim, e tem um evento lá também que é conhecido como Fuscunha, onde juntam os donos de vários Fuscas ali na cidade, nesse evento, né? E contam histórias, experiências, né? Tem uma exposição bem bonita ali. E tem uma história interessante também que foram pesquisar por que tem tanto Fusca na cidade. Eles não chegaram a uma conclusão, mas o que eles imaginam é que como ali a cidade tem muito morro, um terreno bem difícil de se locomover, o Fusca foi um dos melhores carros que se adaptou lá. Então eles puxaram por registros, tem muitas placas de Taubaté e cidades na proximidade ali. Então acredito que seja isso. E para se ter ideia, numa cidade entre 20 e 30 mil habitantes, tem em média ali 1.500 a 2.000 É Fuscas, muito né? Uma Fusca pro cidade tamanho da pequena e muito cidade. Fusca na cidade. Sim. Um dos principais destinos também, né? Uma das principais atrações que tem na cidade, que a gente vai mostrar para vocês aqui agora, Reconhecida nacionalmente, hein? nacionalmente, é o Lavandário de Cunha. E é lindo, gente. Lá é um lavandário, são mais de 40 mil pés de lavanda que eles cultivam lá, e eles destilam também essa lavanda. E não só a lavanda, né? Lá também tem alecrim, tem verbena e tem também o manjericão. Então lá é um lugar, é um pedacinho do céu na terra, né? Além de ser alto, né? Conhecido pela altitude, que é um ambiente propício mesmo para cultivo de lavanda. A paisagem de lá é deslumbrante. Então a gente era o nosso destino final de Cunha, era o principal do nosso roteiro, passar ali por Cunha, mas parar e desfrutar mesmo ali do lavandário de Cunha. Sim, fica na Estrada Real mesmo, né? Sim, fica a ligação direta da estrada de Cunha principal que já sai lá para Paraty.
Nós chegamos, passamos por dentro de Cunha, quando saímos na Estrada Real, nessa Estrada Real, um pouco para frente estava o Lavandário. À esquerda, né? E é aberto o ano inteiro, né? Justamente por isso, porque o clima lá, a temperatura, o solo permite que você tenha essa atração durante todo o ano. Sim, e lá é aberto de sexta a domingo, das 10, e a entrada só é permitida até as 14h30, mas as atividades, eles colocam até depois do pôr do sol, porque o show à parte do Lavandário, sem dúvida, é o pôr do sol. É lindo, vocês vão ver aí um pouquinho mais nos vídeos, vocês entram também no site, na página deles no Instagram, e vocês vão ficar maravilhados. Sim. Lá também tem o quiosque, né? Um quiosque com cafés. Para quem quiser ali se alimentar, né, nesse momento que passar pelo Lavandário, e também a parte dos sorvetes, né? Sim, é uma parte mais de curiosidades, porque todo mundo acha que lavanda remete mais a cheiro de produtos de limpeza, só que não, gente. Lavanda é usado em medicina, é usado também em cosméticos, é uma gama muito grande aí que a lavanda é utilizada, e também, por que não, no uso culinário. E a gente quis muito experimentar os sorvetes de lavanda, que é um sabor bem peculiar, né? Não tem como explicar, é só experimentando. E você vai lá, por favor, não fique com receio de experimentar. Faz parte também tudo ali da experiência. Então, não fiquem com medo. Experimentem eles também antes de você comprar. Se você não quiser comprar o sabor por medo de não gostar, eles dão uma pazinha ali do sorvete para você poder degustar ali antes de comprar. E aí tinha só lavanda com chocolate, de Pimenta rosa. Vale a São pena. sabores assim bem diferentes, e o principal são sorvetes artesanais. Então vale muito a pena experimentar também. E ainda sobre o Lavandário, é R$20 o ingresso, De né? R$20 Assim comprado na bilheteria. Mas é sempre bom consultar antes para ver se não teve nenhuma alteração no valor. E chegando lá, tem a bilheteria ali, já próximo à pista ali, a Estrada Real, a entrada do Lavandário. Compra o ingresso ali, ou pode comprar de forma antecipada. Você sobe uma rampa lá, você pode deixar o carro lá em cima, né? Tem estacionamento. São 3 estacionamentos que tem lá. Ou pode deixar na parte de baixo também. É uma subidinha bem inclinada, né? E você sai do carro, o terreno todo do Lavandário, ele é em aclive, assim, na montanha. E dali do começo ali da parte da plantação de lavanda, você já consegue ver a casa que tem lá. Inclusive, dentro dessa casa você pode andar, né? Nós fomos no piso superior lá. É muito linda a casa. Rústica, bonita. De pedra, né? Sim. Elementos de madeira. E nessa casa, eles vendem desde cosméticos até produtos também como spray para ambiente, difusores. E nós, né, trouxemos lembrancinha para nossas mães, que foi um joguinho de sabonete de lavanda. E para casa nós trouxemos o home spray, que é um de alecrim com lavanda. Então é um cheirinho bem cítrico, traz uma energia gostosa para o ambiente. E na parte de cima também eles vendem artesanatos feitos de lavanda. Bordados, paninhos, gente, vocês têm que ir lá e conhecer. Vocês vão ver por fotos, mas estando lá é diferente, porque a vista de lá também é linda, de cima da casa. As crianças amaram. Saindo do Lavandário, a gente deu continuidade, né, ao percurso aí Cunha-Paraty. Continuamos pela Estrada Real. Um caminho bem bonito, né? Ai, cachoeira. É até gostoso de dirigir por um caminho daquele, né? Passamos por uma cachoeira, paramos um pouco lá. A gente parou. Né, só para apreciar mesmo. E tem bastante pontos de parada, restaurantes, né? Vem um cheiro bom na estrada. Cheiro maravilhoso. Assim, dá vontade de você parar em todos. E continuamos até a chegada na Serra, né? Que dali já está no meio do parque da Serra do Mar. Serra do Mar. Ele atravessa essa descida lá, atravessa o parque da Serra do Mar. E na época que nós fomos, estava em obras, né? Sim. Alguns trechos da serra, e nós achamos bem perigoso. Não imaginávamos que era daquela forma ali, tinha algum trecho, em alguns momentos, era praticamente faixa única, né? Faixa única, e quando vinha um carro na direção contrária, a gente não sabia se continuava, se dava ré, porque é descida. Então, foi com emoção, né? Além de ser uma descida bem inclinada, que você tem que descer engatado, ainda é bem estreita em alguns pontos. Então, ela falou, é uma curva, você não sabe se o carro tá vindo, se tá vindo algum outro veículo. Nós achamos bem perigoso. Tanto que na volta, né, de Paraty, nós decidimos voltar pela Rio Santos. Sim, que foi pro trecho de Ubatuba, né? Pelo trecho de Ubatuba.
Bem mais seguro, bem mais tranquilo. Nós arriscamos ir porque a gente nunca tinha pego esse trajeto, né? A gente queria conhecer, mas a gente não recomenda. Tem os seus prós e contras, aí é você quem vai decidir que é melhor para você. Só que, assim, chegando já próximo a Paraty, na descida dessa estrada, vale muito a pena porque é o trecho de muitas cachoeiras de Paraty. Então você é meio ali amparado pela natureza, só que dá medinho a estrada. Chegamos ao destino final, Paraty, né, que era o destino que nós queríamos ir. E, como foi dito, nós escolhemos a rota Cunha-Paraty, né? Mas se você quer ir pelo Rio de Janeiro, você tem a opção de ir pela BR-101, que é Rio Santos. Para quem vai pelo litoral norte ali, Caraguatatuba e Ubatuba, passa por Ubatuba e vai até Paraty, virando as praias, né? Que também vale muito a pena, né? Bonito, foi o caminho que nós fizemos de volta. A estrada é muito boa também. Sim. E fica ali no Rio de Janeiro, ali numa região conhecida como Costa Verde, a 260 quilômetros aproximadamente do Rio de Janeiro, né? E vale muito a pena. Nós vamos mostrar alguns pontos que nós fizemos, alguns lugares, né, que nós passamos. A hospedagem nós ficamos no Airbnb. Sim, foi uma hospedaria, né? Com toda uma estrutura de casa mesmo. A gente contava com um quarto, com uma cozinha completa, banheiros, forros de cama, ferro de passar. Foi tinha toda a estrutura na casa muito lá. gostoso, e bem localizado. Todos os nossos trajetos até o centro histórico a gente fazia a pé. A gente saía do bairro e andava ali, passava por um deck, é um caminho que tem ali cruzando de um bairro para o outro, e nós íamos a pé, então a gente não gastou nada, né, com transporte, nada. E Paraty, nós já sabemos que conta com todos os tipos de hospedagem também, desde Airbnb, desde pousada, localização também, são diversas localizações e preços. Quanto mais perto do centro histórico, os preços aumentam. Então vale a pena também você dar uma pesquisada aí, o que fica melhor para você. E também em temporadas, né? Férias escolares, em feriado geralmente lota muitos também. Sim, carnaval, a Flip, quando recebe a Flip também, as acomodações da cidade esgotam muito rápido. Então, tem todas essas questões. Então, vale a pena pesquisar bem o período do ano que você quer ir, para passar perrengue. E o que fazer em Paraty? Se você procura pelas praias, né? O acesso é por carro ou por trilha. Ali no centro histórico mesmo você não tem praia, ela é uma parte de piers, tem bastante empresa oferecendo, né, serviços de passeio para visitar as ilhas, tudo. Mas ali no centro histórico já é uma área boa de se explorar, repleta de restaurantes, tem dezenas de restaurantes. Então a gastronomia ali é muito boa, você tem opções de peixes, né, lanches, pizzarias, todo tipo lojas de artesanato. Sim. Shows, barzinhos com show ao vivo, tanto durante o dia, mas o forte ali também é a vida noturna, né? Onde tem shows, onde tem apresentações. Então, cada época do ano aí tem atividades. E, gente, é deslumbrante andar por lá à noite. De dia é lindo, mas à noite também é maravilhoso. Você volta lá naquela época colonial, parece que você está dentro daquelas novelas de cabocla, aquelas novelas antigas mesmo. Eles, quando nós fomos lá, eles tinham um passeio de charrete, só que foi proibido por uso de animais, né? Não é legal o turismo com animal. Então, já não tem mais essa questão de passeios de charrete, até porque o solo de lá, como que é conhecido? É conhecido como pé de moleque, pé de formato moleque. Das pedras, né? né? Na rua lá, um formato irregular. Para andar de chinelo lá já foi um pouquinho difícil, né? Escorrega criança bem. pequena, escorrega, ali não é uniforme, então fica um pouquinho ali com a perna dolorida se você for andar por longos metros ali. Mas a vida noturna lá oferece muitas atrações, desde passeios mais rebuscados ali, um restaurante um pouquinho mais tem quietinho. Bastante ateliê também de artistas locais lá, né? Vendendo roupas, peças de artesanato, né? Bastante artistas opção. de rua também, né, que a gente viu expondo lá nas calçadas. Gente, tem muitos fotógrafos também que você pode ir ali pagar para tirar uma foto mais elaborada. É muito bacana, é lindo, é lindo. Nós andamos bem lá, né? Exploramos cada pedaço ali do centro histórico, passando por várias ruas ali. As igrejas, né? Tem também um museu, igrejas que você pode visitar, é muito bacana. Em algumas épocas, a maré chega a invadir uma parte da cidade ali, né? As ruas
ficam alagadas ali, mas é algo que é costumeiro, que é normal, né? E é lindo, né? Sim, até mesmo quando a maré invade uma parte ali de Paraty ali, o pessoal anda pelo canto ali, Fica dá um meio de se lindo, locomover, é gente. muito legal, muito bacana. Quando vai anoitecendo, a paisagem fica deslumbrante. Sim, o centro com aquelas luzinhas amarelas, né? Sim, um ar muito gostoso, muito aconchegante mesmo. E como foi dito, se você pretende fazer um passeio por uma ilha, né? Porque não vai lá para ficar só no centro histórico, né? Sim, até porque é uma cidade praiana, né? E É, as praias de lá não são tão legais. A gente já deixa bem enfatizado isso. Para ir para as praias de lá não são tão legais. Então, o que vale a pena ir para Paraty? Ou você fecha um passeio antecipado, né? São muitas empresas que oferecem passeios de lancha, privativa. Você pode fazer também escuna com turmas. E a gente fechou no dia. No dia não, a gente fechou antecipado, né? É, o passeio de escuna. E eles fizeram trajetos por 4 praias. Depois a gente vai passar mais informações sobre isso também. E lancha, além de ser um trajeto mais rápido, você pode fazer de forma privativa e consegue também chegar a umas praias mais distantes. Então aí você consegue ver melhor o que se encaixa no seu perfil, no seu roteiro, se você vai em família, com criança ou não. E essas empresas também oferecem não só praias e ilhas, eles oferecem também cachaçarias, que lá também é muito conhecido como a cidade de cachaça artesanal, e cachoeiras, então já é do outro lado da cidade, já é ali no pé da serra que a gente desceu. São muitas cachoeiras que vocês podem conhecer, trilhas, destilarias, que você também pode fazer degustação de cachaça. Então, é para todos os perfis, né? todos os perfis. Muito bacana. E então, se cogita ir a Paraty, já pode considerar aí uma empresa para ajudar a explorar, a fazer um passeio desse por uma praia, por uma ilha. Sim, Nós escolhemos a Paraty, né, Experience. Paraty Nós Experience. vamos deixar na descrição aí o link. É de E, confiança. sim. E tem inúmeras opções de praias e ilhas. Se você pesquisar aí, tem várias, né? Mas as mais conhecidas para você fazer um passeio ali, tirar fotos, a embarcação, seja uma escuna ou um catamarã, ele para um momento ali, né? Sim, você pode fazer Você mergulho de consegue snorkel, mergulhar, ou fazer contratar também snorkel. um mergulho à parte com cilindro. Sim, e explorar um pouco da praia, né? Fica um pouco na praia ali, eles dão um tempo para você aproveitar a praia, depois já parte para outro destino. E entre as praias mais conhecidas estão a Praia da Lula, Praia Vermelha, Praia da Conceição, Ilha Comprida, Saco da Velha, Ilha do Algodão e Saco do Mamanguá, entre muitas outras opções. Bom, e o que a gente também recomenda, se você tá ali meio inseguro do que fazer, para onde ir, do que contratar, se não quiser fechar antes o seu passeio, no pier no pier de turismo, ali se encontram vários barcos estacionados e as pessoas oferecem os passeios. Então, é uma chance também de você poder negociar o preço do seu passeio. Ao invés de fechar já antecipado um pacote, você pode negociar, até porque se for mais pessoas ou menos pessoas, ali você consegue ter aquela conversa direto com o dono do barco e consegue negociar também. E são várias opções ali de passeios, de tamanhos de barco, uns Sim. menorzinhos, outros vão até em catamarã, que daí já é uma viagem mais animada, né? Então fica a critério também do viajante. A gente fechou um passeio de escuna, não tinha, a música não era muito alta, era uma coisa bem agradável, foi bastante pessoas conosco. Eles fazem aquele trajeto de barquinho do barco maior para a praia. Então é tudo incluso ali. Você também pode fechar a refeição para no meio do passeio você poder fazer ali, porque dá fome, né? Sim. Você nada, você passeia, sobe do barco, desce do barco. Então foi uma escolha que a gente também fez acertada, porque na hora que começou a bater a fome, a gente já tinha acertado em terra com eles, a cozinha deles é em alto mar, e a gente fez a nossa refeição ali no barco. E foi bem na hora da chuva, né? É. Nós fomos numa época de chuva que é de fevereiro a março, então a gente pegou um pouquinho de chuva. Mas não estragou em nada o nosso passeio, porque a gente conseguiu ter uma boa visibilidade da água. Você pode ver aí nas fotos os peixinhos, a gente conseguiu ver ali de pertinho, eles chegam a gente joga migalhas, eles vêm bem pertinho da gente. Então, gente, é um passeio incrível que vale muito a pena você manter aí também no seu roteiro. Na embarcação também tinham, acho que
uma mulher e um homem oferecendo serviço de fotografia. É verdade. Né? E aí eles colocaram um valor elevado, mas com desconto era determinado valor, que valia bem a pena, né? Vale muito a pena, porque a gente estava na água, então a fotografia que a gente conseguiu pagar, eles conseguiram pegar certinho a foto, nós 4 na água e os peixinhos em volta. Então, gente, a gente não ia ter esse registro, né? Nunca ia conseguir registrar. A gente nunca ia ter conseguido registrar. E a gente achou justo o valor que a gente pagou, né? Porque eles fizeram, tipo, um ensaio conosco na praia depois também. A gente desceu ali e as crianças amaram. A gente vai colocar um pouquinho de foto aí para vocês terem noção. Vale a pena. Aí você vê também certinho o seu orçamento, o que vale a pena ou não, se vale a pena incluir esse tipo de serviço também no seu passeio. Pode acertar ali na hora, né? E opções de gastronomia, de tudo, de passeios, vida noturna, ou até mesmo durante o dia. Tem muita coisa para fazer. A gente foi no centro histórico durante o dia, sim, voltou para hospedagem, e à noite nós fomos também. Veja no mapa ali a região, né? A distância entre a hospedagem e o centro histórico. Vale a pena pesquisar bem antes para poder explorar ao máximo lá. Passei que nós levamos 2 dias. 2 dias. 2 dias bem aproveitados. E voltando, como foi dito, né? Nós achamos a estrada ali, a Serra de Cunha, bem perigosa. Aí optamos por não voltar por lá. Nós voltamos pela BR, pela Rio Santos. Isso, BR-101, por Ubatuba. E no caminho também nós paramos rapidamente por Trindade. Trindade, é verdade, gente, Trindade. Valeu muito a pena. Já estava no caminho mesmo, era momento de voltar, a gente passou rapidamente em Trindade, deu para aproveitar para conhecer, Mas se você quiser incluir mais um dia no seu roteiro só para ficar em Trindade também vale muito a pena, né? Sim. Nós ficamos ali na praia principal, abriu o sol ali mais ou menos no meio-dia, almoçamos por lá, passamos ali pelo meio do centrinho da cidade também. É uma cidade muito conhecida também, né, para quem gosta de reggae também, essa cultura mais reggae mesmo, né? Então todos os barzinhos tocando essas músicas tradicionais e a gente ficou muito feliz também por ter conhecido Trindade. Vale muito a pena incluir no seu roteiro também. Sim, foi uma passagem rápida, mas valeu a pena, aproveitando já o roteiro, né? Sim. E o clima, vale a pena pesquisar aí a estação mais chuvosa, mais seca. Porém, eles já dizem que o clima apresenta uma certa instabilidade, né? Você vai estar lá, em alguns momentos fecha o tempo, dá aquela chuvinha, às vezes o sol volta. E então fica assim, meio né? incerto a parte do clima lá. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa experiência, das nossas dicas. Foi o que a gente fez e o que a gente recomenda. A gente colocou aí muitas coisas boas, mas também alguns contras também para você pôr em consideração aí nesse roteiro. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês aproveitem essas 3 cidades que nós citamos aí nesse vídeo. Coloca aí no comentário se você já foi para Paraty, se você conhece Cunha, o que você recomenda aí que a gente não falou no vídeo. Compartilha esse vídeo com quem você conhece, com quem tem curiosidade, vontade de conhecer. Compartilha, comenta e nos ajude aí a trazer mais conteúdos para esse canal. Se inscreve também. Sim. Né? E faça o seu roteiro também. Esse foi o Destinos em Família de hoje.